Você perguntar pra mim se eu tô preparado. Eu sou um cara que veio de baixo, consegui romper, consigo ajudar milhões de pessoas. 56 milhões de brasileiros me assistem só numa rede social, que é o Instagram. Eu ensino sobre riqueza, sobre restaurar casamento, sobre restaurar a família, sobre a pessoa prosperar, sobre inteligência emocional. Eu quero saber o que me falta. E o que você conseguir apontar, o que me falta para dirigir essa cidade, eu vou ser o primeiro cara a matricular nesse curso. Não me falta disposição, não me falta energia. No meu auge de 37 anos, pai de 4 filhos, casado com a mesma mulher. Eu namorei com uma mulher e casei com ela, a Ana Carolina, mulher da minha vida. Alguém que saiu de baixo, que não tinha chance nenhuma de ser nem rico. Conhece a pobreza e conhece a riqueza e tá a fim de servir. Se você, Carla, com a sua análise, falar pra mim, falta alguma coisa pra você, me fale que eu vou aprender o mais rápido possível, que eu tenho até janeiro pra governar essa cidade. Olá, pessoal do canal Peniel. Hoje temos um vídeo explosivo para vocês. Vamos falar sobre o desabafo de Pablo Marçal sobre pastores e a forte crítica de Eliseu. Preparem-se para uma análise completa desse assunto polêmico que está agitando o meio gospel. Eu percebo vários pastores quase que endemoniados sexuais que confessarem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vocês vão ser salvos, esses religiosos não vão. Neste vídeo, Pablo Marçal abre o coração e fala abertamente sobre suas frustrações e preocupações com alguns líderes religiosos. Eliseu não fica atrás e também faz críticas contundentes. Ele aponta práticas que considera prejudiciais dentro da igreja e chama a atenção para a responsabilidade dos líderes em guiar suas congregações de maneira honesta e justa. Na homossexualidade, na maledicência, na prostituição é carnal. Quem vive na obra da carne é inimigo de Deus. Como que vai ser salvo e não vai reinar? Não dá, com todo respeito. A Bíblia não fala que homossexual vai pro inferno. Não fala. Isso é religioso. Uhum. Mas a Bíblia é categórica nisso e você pode fazer o que você quiser com essa informação. Ele critica duramente certas atitudes e comportamentos que, segundo ele, não condizem com os ensinamentos de Jesus. Marçal destaca a importância da autenticidade e da integridade no ministério. Marçal questiona a conduta de certos pastores que, segundo ele, estão mais preocupados com status e poder do que com a verdadeira missão de servir a Deus e ao próximo. Ele enfatiza a necessidade de um retorno aos valores cristãos fundamentais. Eu vou governar nesse único dia que eu tiver. Você sabe o que eu percebo? Eu percebo vários pastores quase que endemoniados ouvindo a minha mensagem. Só que a mensagem não é minha, está escrito: é chegado o evangelho do reino, é o reino dos céus. Todas as parábolas começam: isso é semelhante ao reino dos céus. Esses dias alguém me perguntou: mas como que você descobriu esse evangelho do reino? Está há 2000 anos escrito. Só que a frequência da igreja, da denominação que falou para não sei quem, eles falam um nível mais raso, a verdade incompleta. Quantos cristãos são bundas moles? Só porque já não está indo mais para o inferno. Aí quando sobe um degrau sobre salvação, metade racha para um lado, metade racha para o outro. A metade de cá. Você acredita que perde salvação? Esses tolos ficam perguntando isso o tempo inteiro. Perde ou não perde? Aí eu acho que perde. Perde ou não perde? Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Deus é igual? Quer ouvir uma coisa que vai gerar um escândalo? A igreja aceita um adúltero muito bem, mas o homossexual não. É pecado de que isso? De sexualidade, não é? Mas o adúltero pode. Davi adulterou, fulano ali e tal, pode. Homossexual não. Os homossexuais que confessarem Jesus como seu único e suficiente Salvador, vocês vão ser salvos, esses religiosos não vão. Tá? Você tem que saber disso. Salvação, Romanos 8,5. Os que são guiados pela carne, pela natureza humana, se inclinam para as coisas da carne. Mas os que são guiados pelo Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Isso aqui é salvação ou não? Quem é que nos faz
nos inclinar para as coisas do Espírito, o próprio Espírito. Quem são esses guiados pelo Espírito? Eu estou perguntando, quem são os guiados pelo Espírito? Os ímpios ou os salvos? Quem são guiados pelo Espírito? Responde aí, os ímpios ou os salvos? Os ímpios são guiados pela carne. Quem são guiados pelo Espírito? Quem se inclina para as coisas do Espírito? Versículo 5. Os salvos. Versículo 7. Romanos 8. A inclinação da carne, a inclinação da nossa natureza caída é inimizade contra Deus. Os ímpios são inimigos de Deus. Quem vive na obra da carne, quem vive no adultério, na homossexualidade, na maledicência, na prostituição é carnal. Quem vive na obra da carne é inimigo de Deus. Como que vai ser salvo e não vai reinar? Não vai nem ser salvo. Quem dirá reinar é inimigo de Deus. Versículo 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem é que não pode agradar a Deus? Não há possibilidade de quem vive na carne agradar a Deus. Quem é que vive na carne? Os santos, os salvos ou os ímpios? Quem é que vive na carne que não pode agradar a Deus, gente? Os salvos ou os ímpios? Responde, pessoal. Os ímpios. Se Cristo está em vós, versículo 10, o corpo está morto, está frágil por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O espírito de quem está vivo por causa da justiça de Cristo? O corpo morre, o corpo foi para a sepultura, mas o espírito está vivo em Cristo. O espírito de quem tem a vida de Cristo? Pois é, Lucas, boa pergunta. O espírito de quem, versículo 10, tem a vida de Cristo? O espírito de quem? Romanos 8:10 tem a vida de Cristo. Eu estou construindo o pensamento. Salvação, né? Estamos falando de salvação. Você está vendo a diferença entre ímpio, perdição e salvação? É o espírito do crente vivo por causa da justiça de Cristo. Glória a Deus. Se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ele também vos vivificará o vosso corpo mortal pelo seu espírito que habita em vós. Em quem o espírito habita? Nos salvos ou nos ímpios? Nos salvos. Então Paulo está falando de salvar. Paulo está falando de salvação. Permanece aí. Amós Jubim. Acho que seu nome é Amós Jubim. Permanece aí, por favor. Paulo em Romanos 8 está falando de salvação. Sim ou não? Sim ou não? Paulo, Romanos 8, até agora está falando de salvação. Bora lá? Versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Nós, os salvos. Versículo 15. Não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Já não somos escravos. Se é servo, é salvo. Se é salvo, vai reinar com o Senhor. Ambos os líderes nos convidam a refletir sobre nossas próprias ações e a buscar uma fé mais autêntica e comprometida com o Evangelho. No canal Peniel, acreditamos que discussões como essa são essenciais para o crescimento e a maturidade espiritual. É fundamental que possamos abordar essas questões com sinceridade e buscar sempre uma igreja que reflita o amor e os ensinamentos de Cristo. Deixe nos comentários o que você achou do desabafo de Pablo Marçal e das críticas de Eliseu. Você concorda com eles? Como podemos melhorar nossas comunidades de fé? Não se esqueça de se inscrever no canal Peniel, ativar o sininho e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de todos os nossos vídeos sobre temas relevantes para o meio gospel e questões sociais. Até a próxima, e que Deus abençoe a todos.